Não deixa nada te tirar desse lugar nessa noite. Existe algo poderoso do Espírito Santo para ser derramado ainda mais sobre as nossas vidas. E nós já encontramos o Espírito Santo nessa noite. E nós iremos permanecer nesse lugar agora. As luzes vão permanecer apagadas. E se atente nessa noite somente àquilo que o Espírito Santo ele quer liberar sobre a sua vida. Na hora do culto, principalmente na hora da palavra, muitas são as estratégias e as ciladas que Satanás ele tenta para nos dispersar e nos tirar do foco daquilo que o Senhor ele quer derramar sobre as nossas vidas e falar ao nosso coração. Mas essa noite isso não irá tomar esse lugar, porque a presença que é maior já se apoderou desse lugar e das nossas vidas. A nuvem de glória do Senhor já está aqui. E agora já encheu o templo. Se eu estou preocupada com a bagunça, eu não estou não. Porque aqui quem tem liberdade é o Espírito Santo de Deus. E como é gostoso a gente sentir e apalpar o Espírito Santo. Como a presença dele é gostosa e é real, a ponto de fato nós não queremos sair daqui. Isso é a maior verdade dos nossos corações. Porque, querido, se você entrou aqui, sentiu essa presença e tem vontade de sair dela, é porque você não entrou verdadeiramente. Porque quem já adentrou no Santo dos Santos e quem já pisou não tem vontade de viver e acessar outro lugar. A minha vontade é de ficar aqui adorando ao Senhor e exaltando e glorificando o nome dEle. E como é engraçado a forma que o Senhor Ele age. Como é incrível a forma que o Senhor Ele faz todas as coisas. Eu tenho ultimamente falado muito sobre um ordinário. E eu tenho tentado viver isso todos os dias. Do Senhor falar comigo nas coisas ordinárias do dia a dia. Enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou dando aula para os meus alunos, enquanto eu estou comendo. Porque o meu desejo é ouvir somente a voz do Senhor durante todo o meu dia e nada mais. E quando eu comecei a fazer a palavra de hoje, foi dessa forma. Ui, me ajuda, Jesus. Eu estava lavando roupa e o Senhor começou a ministrar no meu coração. Na verdade, tudo começou na quarta. Nós fomos levar a minha mãe para a revisão do médico. E na volta, eu tento ao máximo hoje em dia não ver filme, não ver série, por opção minha, e tento passar o máximo do meu dia trocando isso por palavras, por louvor. E vindo do Rio, eu coloquei um culto no telefone. E eu até brinquei hoje, eu falei com as meninas, eu falei assim, é engraçado porque tudo que eles mandam num culto que já aconteceu talvez há um ano atrás,
eu no momento que estou assistindo, eu tomo posse e eu faço. Se eles falam, levante a mão no seu lugar e declare que Jesus é poderoso, eu levanto onde eu estiver e eu falo, Jesus, tu és poderoso. Porque eu acredito que o mesmo Espírito que estava presente naquele culto vai se apoderar de mim aonde eu estiver assistindo aquele culto. E eu vindo quarta-feira no carro, a glória do Senhor invadiu aquele culto e começou a encher o meu coração. E eu falei para o Senhor que eu nunca mais iria me limitar nele. E quando eu me deparei, eu estava baixinho para ninguém me ouvir no carro e achar que eu sou louca. Eu acho que o único que foi o meu pai. O Espírito Santo começou a me tomar e eu comecei a chorar e a falar em línguas e a receber aquela palavra que estava sendo liberada naquele momento. Porque é isso que eu quero viver, o ouvir e o sentir do Espírito em qualquer hora do meu dia. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Minha mãe nem viu, mas eu botei a mão assim atrás da cadeira dela, comecei a profetizar e comecei a liberar a cura que estava sendo liberada naquele culto, naquele momento. E quando foi ontem, eu estava lavando roupa e o Senhor começou de novo. Eu larguei, foi tudo, eu inundei tudo, fiz lama em tudo. Porque eu parei tudo que eu estava fazendo para me atentar à voz do Senhor. E eu não poderia hoje falar outra coisa a não ser do doce Espírito. Sabe, eu não vou nem demorar hoje, porque eu acredito que mais o Senhor tem para fazer nos nossos corações. Às vezes as pessoas falam assim, mas como eu faço para ouvir a Deus? Como que eu faço para sentir a presença? Como que eu experimento e eu vivo uma cura e uma vitória? E a resposta é simples, é por intermédio do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero te falar nessa noite. Porque às vezes você precisa de uma cura e não experimentou porque você ainda não entendeu que é por intermédio do Espírito Santo. Talvez você ainda não sentiu a presença, não foi batizado em línguas, não chorou sem motivo. Tendo um motivo, mas a gente fica assim, tô chorando, não tem nem o porquê. Isso é o doce Espírito. E o Senhor, Ele começou a falar comigo hoje de manhã sobre isso, sobre esse doce Espírito. Eu queria compartilhar isso com você nessa noite. Sabe, nós sempre ouvimos que nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Nós sempre ouvimos que o Senhor é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós vamos focar, e olha só, o Espírito Santo, ele é presente na trindade dos céus e na tricotomia que o Senhor deixou claro para nós que nós precisávamos cuidar, que é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E por que eu parei para pensar e eu falei assim, por que o Espírito ele está nos dois? É porque o Espírito é o que nos unifica com o Pai. É o Espírito que te leva a esse acesso até o Pai. E eu quero te apresentar hoje esse Espírito Santo. Talvez você entrou e você não conhecia, mas talvez agora você já conhece. Talvez você já experimentou dessa doce presença, porque a presença do Senhor, ela é assim, parece que a gente está nas nuvens. Parece que a gente sai do natural e a gente entra no sobrenatural. Porque o Espírito nos conduz a esse lugar. Muitas das vezes você só conheceu de ouvir falar. Talvez você está na igreja há anos e não experimentou ainda essa presença. Talvez você está na igreja há anos e você fala assim, meu Deus, eu estou há 10 anos na igreja e eu nunca falei em línguas. Meu Deus, eu estou há 15 anos na igreja e eu nunca vivi o sobrenatural. Calma, porque hoje
o Espírito Santo veio se apresentar a você e ele vai se apoderar da sua vida. Porque o falar em línguas é ser impelido por ele. O viver a cura é experimentar isso através do Espírito Santo. Aquele calafrio que às vezes a gente sente, está no meio do culto, sente um negócio, aquele arrepio, do nada, como eu falei, está no meio do culto, você começa a chorar, você não sabe porquê. Do nada você está muito bem aqui, daqui a pouco você se ajoelha, depois você levanta e não sabe o que aconteceu. Tudo isso é um manifestar do Espírito Santo. Às vezes o culto está no mau mover e você está sentindo uma paz. Você começa a sentir como se estivesse pisando em algodão doce. Isso é o Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar é que o Espírito Santo foi um presente que o Senhor nos deixou. Vitinho, coloca para mim João 14, capítulo 14. Versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e Ele estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece ao que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não os Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelarás a nós, não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso eu tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou ao mundo, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Vitinho, coloca para mim 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus
que são vocês é santo. Aqui nós acabamos de ler que o Espírito Santo, ele foi um presente dado de Deus para nós. Jesus falou assim: eu vou voltar ao Pai, mas o meu Pai enviará a vocês o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo. E Ele será encarregado de ensinar a vocês. Ele será encarregado de guiar vocês. Nós vemos que Ele disse que o Espírito, Ele habita entre nós e em nós. Porque o Espírito, Ele fica habitando entre nós, até que a gente vira e fala assim: Senhor Jesus, venha fazer morada em meu coração. E quando nós declaramos que nós desejamos ser morada dEle, aquele Espírito que está entre nós também começa a habitar em nós. E é Ele quem nos ensina. É Ele que durante a nossa caminhada vai nos guiando, vai nos direcionando. É Ele o Consolador, é Ele o Conselheiro, é Ele que não nos abandona. O Espírito Santo é aquele que nos faz viver uma vida transformada no Senhor. Ele nos ajuda a transformar. Não tem quando a gente fala assim: Senhor, me transforma de dentro para fora. É o Espírito Santo quem se encarrega de fazer esse trabalho, porque é o Espírito Santo quem nos convence. Lá em João diz, e daqui a pouco eu vou ler, que o Espírito Santo nos convence do pecado. E é o Espírito Santo que te tira do lugar de escravo e te coloca em condição de filho. Será que você já tinha parado para entender isso? Jesus, Ele se preocupou. Eles pensaram em tudo, porque eles sabiam que nós não poderíamos ficar sozinhos, que nós iríamos precisar de alguém 24 horas do nosso lado, nos direcionando, nos convencendo de abandonar o pecado, fazendo nosso coração temer. E Ele falou assim: eu vou ao Pai, mas eu enviarei a vocês o Consolador, o Espírito Santo, e além de enviar, eu farei Ele habitar em vossos corações. E quando o Espírito Santo, Ele habita em nosso coração, Ele transforma e faz nova todas as coisas. Tá difícil aqui, gente. Ele transforma as nossas vidas. E eu não sei se você conseguiu entender, mas o Espírito Santo, a partir do momento em que a gente aceita o Senhor ali, Ele começa a habitar. Ou seja, a fazer morada. E sabe o que eu quero te dizer? Querido, tudo o que você precisa já está dentro de você. O que falta é você manifestar. Tudo que você precisa para viver, tudo que você precisa para não pecar, tudo que você precisa para a sua cura, para o seu milagre, para alcançar a sua casa, já habita dentro de você. Você só precisa manifestar e provocar. Ah, porque eu ainda não sinto a presença, porque talvez você está parado. Mas não, Ele habita em você, mas você precisa manifestar isso. Você precisa provocar. E eu fui procurar o que significava a palavra provocar. Eu até compartilhei com o pessoal do louvor. Provocar significa forçar a responder. Na palavra de Deus vai dizer que o reino é tomado à força e por esforço, e aqueles que com força tomam o reino se apoderam dele. Ou seja, o Espírito habita em você e você precisa provocar. Comece a forçar o Espírito a ter uma resposta. Ah, eu preciso de uma cura.
Comece a forçar o seu coração, o seu espírito. Comece a provocar Ele. Comece a agitar e a manifestar Ele. E aí você vai alcançar a sua cura. Ah, Jesus, eu estou indo para o culto e faz tempo que eu não sinto a presença. Porque talvez você entra no culto, você senta ou fica em pé, olhando para a cara de quem está aqui, ao invés de adorar, manifestar e provocar. A palavra é quem diz que o reino é tomado à força e por esforço. E só se apodera do reino de Deus aqueles que se esforçam. Ei, água parada dá dengue. E gente parada não acessa o reino. Se você não começar a se movimentar, se você não começar a provocar aquilo que já está dentro de você, você não vai ver, não vai sentir e não vai provar, experimentar e viver dos milagres, prodígios e maravilhas que o Senhor, Ele pode fazer. Eu escuto muito falar assim hoje em dia, porque a gente não vê mais milagres como antes, prodígios como antes, a gente não vê mais, porque nós não estamos provocando o Espírito que habita em nossos corações. Quer viver milagre? Provoca. Quer viver maravilha? Provoca. Eu não vejo mais paralítico andar, porque você não provoca o Espírito que existe dentro de você. Provocar é forçar a responder. Ora sem cessar. Senhor, eu preciso de uma cura e não alcançou ainda, continue orando, ora sem cessar. No céu é isso que nós vamos fazer. Uma vez, uma quarta-feira, acho que eu falei aqui outra vez, uma pastora, ela pregou aqui sobre o sobrenatural e eu tomei aquilo para mim. Porque só entra no sobrenatural quem provoca o Espírito Santo de Deus. E ela falou aqui que em espírito ela visitou o filho dela no quarto e alcançou a cura. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele vai em lugares que você não pode ir. Ele pisa em lugares que você não pode pisar fisicamente. Mas em espírito, em unidade com Ele, você consegue. Vitinho, abre para mim em 1 Coríntios, acho que já está até... Não, capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura. Pelo mesmo Espírito, a outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui a cada um como quer. Ei, nós acabamos de ler tudo que nos foi concedido pelo Espírito Santo. E Ele distribui a cada um como quer. Eu não sei você, mas eu quero tudo. Eu quero provocar tudo. Aonde eu puder ser usada pelo Senhor, eu quero ir. Tudo isso nós podemos fazer em nome do Senhor e provocando o Espírito que está em nossos corações. Às vezes tem alguém na sua casa que só precisa que você provoque o seu espírito. E com aquilo que foi concedido a você, dado a você por intermédio do Espírito Santo, você venha ser usado para aquela pessoa. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você querer dominar territórios externos se primeiro você não dominar o seu território. Para você ser boca profética do Senhor aqui na igreja, você primeiro precisa ser na sua casa.
Para você querer alcançar as nações, primeiro você precisa se permitir ser usado e manifestar o Espírito na sua igreja. Então começa pela nossa casa. Talvez a sua casa está passando por um momento difícil, por uma enfermidade. Provoca o céu na sua casa. Tudo foi concedido a nós pelo Espírito Santo. No culto, se permita ser usado pelo Senhor. O Senhor nos concedeu tudo isso. Eu estava contando para as meninas hoje uma história sobre o falar em línguas. Porque na Bíblia, na palavra de Deus vai dizer, né, que era tudo, o falar em línguas é você falar impelido pelo Espírito Santo. E certa vez tinha um homem pregando. E eu vou te contar essa história porque eu brinco muito com as meninas de errar. Eu falo que quando elas entram dessa porta para dentro, nos nossos ensaios, elas precisam estar sensíveis ao ouvir do Senhor. Porque às vezes uma delas veio precisando de uma palavra. Às vezes você entrou nesse culto e você acha que você não pode ser usado porque não é você que está aqui em cima. Mas deixa eu te falar, se o Espírito Santo te incomodar e falar com você aí no seu lugar, para você ir até alguém e liberar, você tem liberdade no Espírito. Não retenha para você, porque às vezes aquela pessoa entrou por aquela porta só para receber aquilo que o Senhor escolheu você para liberar sobre a vida dela. Porque às vezes nós temos disso, falou comigo, mas eu acho que é coisa minha, então eu não vou falar. Não tem espírito de covardia, mas de ousadia. Porque não é você, é o Espírito Santo. Se você tem uma vida alinhada com o Senhor, uma vida de busca, é o Espírito Santo. Então não retenha, libere. E aí esse pastor estava pregando e ele começou a falar em línguas. Só que era uma língua estranha, muito estranha. E aí eles contam que ele falava em línguas e nada fazia. E de repente levantou uma mulher do final da igreja, isso foi no Brasil, e veio correndo para o altar e começou a chorar, 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 chorar. E ela virou e falou assim, pediu para falar. E o pastor deixou. E ela falou assim, pastor, nem o senhor sabe o que você está falando aí. Porque você está falando em línguas sim, mas em dialeto, que é a língua da África. Aí ela falou assim, pastor, há anos o meu filho missionário foi enviado à África. E eu não tenho notícia dele há anos. E quando o Senhor começou a falar em línguas hoje, o Espírito Santo começou a dizer, filha, o seu filho está bem, eu estou cuidando dele. Filha, o seu filho está bem, eu estou cuidando dele. Sabe por que eu estou te contando essa história? Porque nós precisamos ser assim, impelidos pelo Espírito Santo, ao ponto de tocarmos outras vidas, de respondermos perguntas que as pessoas pedem ao Senhor. Se aquele pastor ele se limitasse, até hoje aquela mulher ia estar agoniada sem notícia do filho. Mas Deus tomou ele com uma língua de outro país para responder a oração de uma mulher que estava sentada em meio àquela multidão. E só quem faz isso é o Espírito Santo, querido. Só quem tem esse poder de ir lá na África, ver aquele menino bem, virar para aquele pastor, tomar ele em uma língua que não era dele e falar com a mãe daquele menino, filha, fica bem, porque eu estou cuidando, ele está bem. Só o Espírito Santo tem esse poder. Ah, pastora Júlia, como que eu provoco o Espírito? Simples. Orando, lendo a palavra, clamando, jejuando, tendo uma vida de devoção ao Senhor. É só você alimentar Ele. É só você começar a adorar o Senhor. Você não precisa cantar, mas só de você falar glória a Deus, aleluia, santo, santo, hosana nas alturas, seja exaltado, seja entronizado. Esse lugar é teu, a presença é tua, o domínio é teu e o poder é teu. Só assim você já manifestou e provocou o Espírito Santo. Ele já habita em você.
Às vezes você não precisa nem abrir a sua boca, mas em espírito começar a provocar na sua mente. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus e aleluia. Não existe protocolo para as coisas dos céus. Mas eu já vi muitas pessoas serem batizadas pelo Espírito Santo com dons de línguas, começando a glorificar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco o Espírito Santo, ele se apodera de você. E aí você começa a falar um monte de coisa que você não entende. Mas às vezes quem está do teu lado entende. Porque existe o dom, nós acabamos de ler, de traduzir essas línguas que a gente fala que são línguas estranhas. Mas é a linguagem do céu. Então se for para ser estranho falando a linguagem do céu, eu amo ser estranha. Mas tudo isso já habita dentro de nós. Parado, nós não vamos provocar, mas nos movimentando, nós vamos provocar. E quanto mais você se movimenta, mais você provoca, mais fundo você vai, e mais maravilhas, prodígios e milagres você vive. O meu pai já contou isso aqui uma vez, eu não lembro se eu contei. Mas lá em Israel, os homens, eles vão, os sacerdotes vão para o Muro das Lamentações. E eles ficam batendo no peito e eles oram assim. A coluna deles é forte porque o Senhor fortifica. E eles vão orando e abaixando, levantando. E quanto mais a presença vai tomando eles, mais rápido eles vão fazendo e eles vão se rendendo. Porque o Espírito Santo, ele não se limita só em nos tomar. Ele nos toma e nos dá mais, nos leva mais fundo. E nós experimentamos mais e adentramos o sobrenatural. E começamos a viver no sobrenatural. Porque não há limites para o Espírito Santo. Quem limita o agir dele somos nós. É você quem diz assim, até aqui. Mas quando você fala assim, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, não há limites. Aí é você estar indo para o trabalho, é o Senhor te tomar e você falar com alguém. É você estar não sei aonde, o Senhor ir lá e falar assim, ó, abraça aquela pessoa ali. É onde você estiver, o Senhor fala assim, começa a orar em línguas aí agora, para minha presença inundar esse lugar aqui. Porque aonde a gente chega e nós colocamos a planta dos nossos pés, primeiro, que nós só pisamos aonde o Senhor pisou primeiro. O Senhor não nos permite pisar em lugares aonde Ele primeiro não pisou, aonde Ele primeiro não fez o panorama do lugar e disse assim, ah não, meu filho pode vir aqui. Porque primeiro Ele prepara o ambiente para que nós possamos adentrar. O seu trabalho, se você está lá, é porque o Espírito Santo primeiro Ele foi lá. Ele visitou aquele lugar e falou assim, não, pode vir aqui. E às vezes Ele te colocou lá para você fazer a diferença. Então quando você colocar a planta dos seus pés no seu trabalho, você fala assim, Espírito Santo, eu começo a te provocar nesse momento. Senhor, toma minha vida nesse trabalho e que eu venha ser instrumento neste lugar. Porque às vezes você está no trabalho que você está só por um propósito e uma vida que precisa ser alcançada pelo Senhor. Existem lugares em que nós vamos e que a gente alcança por o propósito às vezes de uma vida. E aonde nós colocamos a planta dos nossos pés não pode permanecer um ambiente da mesma forma, porque dentro de nós habita um Espírito e nele, quando a gente pisa, a atmosfera precisa mudar. Porque Ele é paz. Porque Ele é presença doce. Lá em Romanos 8 vai dizer, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E como que os filhos de Deus vão ser revelados? Provocando e se manifestando. Existem vidas aí fora que estão com expectativa de ver os filhos do Senhor serem revelados a eles.
E como que nós vamos nos revelar a essas pessoas? Manifestando o Espírito Santo que já está entre nós, que já está em nós. Os céus também têm expectativa em ver o seu manifestar. O Espírito Santo também espera ansiosamente no momento que você vai abrir os seus lábios e você vai falar: Senhor, se apodera de mim. Senhor, manifesta o teu Espírito que já está em mim, me usa. A criação aguarda. E se a criação aguarda ainda, é porque nem todos entenderam que nós precisamos manifestar os céus aonde colocarmos a planta dos nossos. Lá em Romanos 8, bota para mim aí, Vitinho, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submetem à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui quer dizer que quando nós estamos em Cristo, nós não andamos conforme a natureza humana, mas nós andamos impelidos pelo Espírito. Existe uma frase que eu falo e eu não me canso de falar: nós estamos de passagem nessa terra, mas a nossa realidade é os céus. Nós estamos aqui, mas nós não vivemos aqui, porque nós vivemos o sobrenatural, porque nós não andamos por carne, mas andamos pelo Espírito. Se você anda pela carne, você não está em Deus. Mas se você anda pelo Espírito, você não só está em Deus, como você se torna amigo de Deus.
Nenhuma condenação há sobre aqueles que andam na verdade, sobre aqueles que andam no Pai, sobre aqueles que andam em espírito. Mas quando eu dou lugar para as coisas da natureza humana, ao invés de dar para o meu espírito, quando eu concedo lugar à minha natureza humana, eu não posso dizer que eu estou no Pai. Nós acabamos de ler. Tome isso para você. Eu estou na terra, mas a minha realidade é os céus. Eu estou na terra e eu não vou viver um evangelho de não tem nada a ver, porque a minha realidade é os céus. Porque a gente às vezes tem dessa. Não tem nada a ver eu ouvir uma musiquinha do mundo. Não tem nada a ver eu dar uma passadinha no show. Não tem nada a ver eu contar uma mentirinha. Se você faz essas coisas é porque você está na terra e a sua realidade é essa. Porque aqueles que têm o céu como realidade, tudo tem a ver. Porque quem anda impelido pelo Espírito Santo não dá lugar à natureza da carne, à natureza humana. Aqueles que são apoderados pelo Espírito Santo não pisam em lugares imundos da natureza humana. E não vem com essa pra mente que vai para evangelizar, porque o Espírito ele pode ir da sua casa, do seu quarto, você de joelhos orando e clamando, o Espírito pode ir até onde você quiser que ele vá e mudar aquele lugar. Então não conceda lugar à natureza humana, mas ao Espírito Santo de Deus. Não perca tempo concedendo lugar de honra às coisas da carne, mas dê o lugar de honra para o amigo Espírito Santo. E eu queria agora falar com você sobre algumas formas que o Senhor ele se apresenta para nós quando nós damos lugar para Ele. Quando nós provocamos o Espírito Santo, existem formas dele se apresentar e se revelar a nós. E uma delas é sendo o nosso amigo. Quando Jesus ele voltou ao Pai, ele falou que o Pai ia enviar um Consolador. E que Ele iria habitar em nós e nos ensinar. Que Ele ia nos ajudar contra as coisas da carne. E se Ele habita em nós, quer dizer que Ele não vai nos abandonar. E eu fui procurar o que o Google tinha como melhor amigo. E diz assim, ó: é aquele que nos conhece melhor do que ninguém, capaz de entender nossos pensamentos mais profundos e nos apoiar em nossas jornadas pessoais. Aqui o Google definiu isso como significado de melhor amigo. E aí eu entendi por que o Espírito Santo é o nosso único melhor amigo, porque só Ele tem o poder de conhecer os seus pensamentos mais profundos. E só o Espírito Santo jamais irá te abandonar. Sabe quando você começa a viver um momento difícil, você olha ao redor e você está sozinho? É porque quem estava em carne nunca foi seu melhor amigo. Porque o melhor amigo que o Senhor deixou para mim e para você foi o Espírito Santo. Foi Ele que o Senhor enviou para cuidar de nós. Foi Ele que o Senhor enviou para conhecer os segredos mais profundos do nosso coração. Foi Ele que o Senhor enviou para ser o nosso conselheiro, o nosso auxiliador. E esse sim jamais irá te abandonar. Ah, pastora Júlia, desviei, tô indo para balada. Teu melhor amigo vai continuar dentro de você, até porque aquele incômodo que você chega e você sente, e você fica assim, esse lugar não me pertence mais, é Ele movendo dentro do seu coração.
Você pode ir para o lugar mais sujo do mundo. O seu melhor amigo está dentro do seu coração, te convencendo que ali não é o seu lugar. Você pode estar desesperado querendo tirar a sua própria vida. Talvez você está aqui hoje e já tentou tirar a sua própria vida e não tirou porque o amigo Espírito Santo te convenceu que você é importante. Te convenceu e fez você entender o quão amado você é e que nele há vida e vida em abundância. Talvez você está aqui hoje e você é prova viva de um milagre. É porque talvez o Senhor te visitou no hospital algum dia. Talvez você está aqui hoje com a sua família restaurada. É porque o seu amigo Espírito Santo nunca te deixou sozinho em todos os momentos. Esteve ao seu lado lutando com você, por você e pela sua casa. É o Espírito Santo que nos mantém longe do pecado. O Espírito Santo, ele só quer o nosso bem e ele nunca quer o nosso mal. E por ele sempre querer o nosso bem, ele nos convence a abandonar as práticas do pecado e nos achegarmos para perto do Pai. Quando algo está acontecendo dentro de você, o Espírito Santo, ele se atenta. E ele começa a falar assim: eu não vou perder você. Eu não vou desistir de você. O pecado não vai te consumir, porque eu vim aqui e eu habito em você para te tirar do lugar de escravo e te colocar em lugar de filho. E lá em João 16, versículo 5, Vitinho. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Aqui nós vimos mais uma vez o Senhor dizendo que nos deixou o Espírito como Consolador. Mas o que me chama a atenção aqui, coloca no versículo 8 para mim, Vitinho, fazendo o favor. Versículo 8. Não, é no capítulo 16 mesmo, mas no versículo 8. Isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui o Senhor já nos deixa claro que um dos papéis do Espírito Santo é justamente, eu li isso aqui só para te provar, esse que eu te falei, te convencer do pecado, te afastar do pecado e te aproximar do Pai. Só que no versículo 13, coloca para mim, 16, 13, existe algo que chamou muito a minha atenção, que diz assim: quando porém o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Passa, Vitinho.
Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Mas ele é aquilo, eu não sei se eu cheguei a colocar, eu coloquei. Lá em 1 Coríntios 6,17 vai dizer: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O Espírito Santo é como se Ele fosse o nosso intermediário. É como se Ele já está dentro de nós. Aí Ele vai dar aquela facilitada assim. A gente está ali quietinho, angustiado. Aí Ele corre lá no trono do Pai e fala assim: Pai, olha aqui, ó, essa pessoa está angustiada. Libera para mim aqui uma palavra para que eu possa lá liberar para ela. Porque o Espírito Santo, Ele não anuncia, Ele não fala nada dele mesmo. O Espírito Santo, Ele corre ao Pai, Ele escuta o que o Pai tem para nós, Ele desce e anuncia aquilo que o Pai liberou sobre a vida dele. Está aqui, nós acabamos de ler. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. Passa, Vitinho, que eu vou ler de novo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. O Espírito Santo está dentro dos nossos corações. Ele sabe, assim como o Pai, porque o Pai sabe por intermédio dele, porque é Ele quem nos torna um com o Senhor. Porque o mesmo Espírito que habita no Senhor é o Espírito que habita nos nossos corações. E Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. E aí Ele corre, vai lá no trono do Pai e fala assim: Pai, olha esse coração aqui. Ah, Jesus, esse coração está tão angustiado. Esse coração está tão triste. Esse coração está tão temeroso. Pai, eu não posso voltar com esse coração assim, porque eu sou o Espírito, melhor amigo, conselheiro. Eu sou o Espírito que transforma e convence do pecado. Paizinho, eu trouxe esse coração aqui. Faz algo com ele para que eu possa levar de volta. E eu fico imaginando o Senhor pegando o nosso coração. Sabe, quando você dorme de tanto chorar. Aí eu fico imaginando. Vem cá, Gigi. Deita aqui. A Gigi dormiu de tanto chorar. O Espírito Santo foi lá e falou assim: agora que ela aquietou a alma dela, eu posso ir lá rapidinho no meu Pai. Ele pega e ele leva. E ele fica aqui assim, ó: filha, eu tô indo levar o seu coração, porque hoje você dorme angustiada, você dorme triste, machucada. Mas enquanto você dorme, eu estou indo ao Pai levar o seu coração. Filha, Ele limpou, Ele transformou, e eu coloco sobre você agora um coração transformado. O Espírito Santo, enquanto a sua alma se aquieta, Ele trabalha ao seu favor. E o Senhor, Ele limpa e Ele transforma o seu coração. O Pai faz nova todas as coisas. O Pai restaura sonhos. E o Espírito Santo volta correndo. Filha, está tudo restaurado. Levanta, porque uma nova história, quando você acordar, espera por você. Quando o Espírito Santo fala aos nossos ouvidos e dentro de nós, é o próprio Senhor falando, porque Ele anuncia tudo aquilo que vem diretamente do trono do Pai. Em espírito nós nos movemos. Então as nossas súplicas, o nosso clamor, a nossa oração, o nosso provocar é levado ao Pai por meio do Espírito.
E a resposta vem porque o Pai revelou ao Espírito aquilo que precisa ser revelado ao meu e ao seu coração. Às vezes o Senhor, as nossas orações são respondidas por meio de pessoas. Aí a gente pensa assim: ué, mas eu orei isso quietinha, sozinha no meu quarto, ninguém sabia. Tava quietinha, mas o Espírito Santo tava com você. Aí sabe o que ele fez? Pai, ei, o teu filho precisa de resposta nessa área. Mas Espírito Santo, peraí, que eu vou usar outra pessoa agora. Vai lá naquela pessoa e usa ela para responder essa oração. Quem revela os segredos do seu coração para outra pessoa, que às vezes a gente fala assim: mas está ouvindo minha oração escondido? Não, é o melhor amigo, o Espírito Santo, que revelou. Porque às vezes você precisa ouvir da boca de algum profeta. E outra forma do Senhor ele se apresentar para nós é por meio da paz. Sabe, uma das grandes formas do Espírito Santo agir nos nossos corações é com a paz. Sabe quando às vezes você tem um lugar para ir e você fica inquieto? Você não quer ir, não está disposto para ir, está desanimado, está agoniado. Tem gente que chega a falar assim: ai, não estou sentindo paz de ir. Não vai mesmo não, porque não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo falando ao seu coração. Às vezes porque algum livramento ele está te dando. Às vezes porque aquele lugar não é para você. Assim também como às vezes você sente paz em ir a algum lugar. Você sente que é para você ir. É o Espírito Santo trazendo a paz ao seu coração e te dizendo assim: pode ir, porque eu estou com você. Não tem essa de: ai, será que é coisa da minha cabeça? Essa agonia. Não é coisa da sua cabeça, porque o Espírito Santo, ele foi enviado também como a paz. E uma das formas dele falar ao nosso coração é por intermédio da paz. Se o seu coração não está com paz em algo, é porque o Senhor não está nisso. E a resposta que você procura, ele não falou e nem usou ninguém, mas ele está manifestando no seu coração. Através da falta de paz. As coisas de Deus, elas trazem paz e não dúvida e nem confusão. Nós lemos aqui em João que disse: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. A paz nos foi dada. A paz que excede todo entendimento nos foi dada. Não pense você assim: ai, a minha intuição está falando que não é para eu ir. Porque quem é filho de Deus não vive por intuição, não, vive por revelação. E se existe algo te dizendo que não é para você ir, a sua intuição que não é os céus te revelando que não é para você se mover e ir. Mas se existe algo dentro de você gritando para que você vá, e você estando em paz, vai, porque é a voz do Senhor. Outra forma do Espírito Santo se manifestar sobre as nossas vidas é com força. Assim como todos os dias a gente precisa se alimentar, a gente precisa beber água, para a gente não se desidratar e nem morrer de fome, assim é o nosso espírito. Todos os dias nós precisamos alimentar o nosso espírito. Às vezes, quando fisicamente a gente fica sem comer há muito tempo, sem beber água há muito tempo, o nosso corpo anatômico ele começa a enfraquecer. Ele começa a querer só cama. Ele começa a ficar mole.
assim também é o nosso espírito. Quando você para de alimentar o seu espírito vai ficando fraco. E quanto mais fraco o seu espírito, mais forte a sua carne e as coisas da natureza humana. Mas quando você alimenta o seu espírito, a carne ela se enfraquece. E você consegue dizer não para toda obra da carne. Sabe por quê? Que quando às vezes a gente faz jejum, faz propósito, tem gente que fica dias sem comer, faz aquele jejum de Daniel que não come quase nada, e as pessoas não ficam fracas, desanimadas. É porque o espírito delas está sendo fortalecido. E o espírito, ele alimenta a nossa alma, o nosso espírito e até o nosso físico nesses momentos. Quando a gente se coloca perante o Senhor para fazer um jejum, para fazer um propósito, o seu espírito se fortalece a tal ponto de fortalecer até a sua carne. A pessoa chega até nem sentir fome. Eu já ouvi muito isso. Às vezes a pessoa está em jejum vários dias, ela fala assim, e eu em propósito, eu não estou com fome, eu não sinto nem fome. É porque o espírito está tão forte, está tão cheio, a pessoa está tão tomada do Senhor, que ela nem se importa com a comida. Porque o que importa é fortalecer o nosso espírito, para a gente conseguir combater as obras da carne. Lá em Mateus 26:41 vai dizer: vigiem e orem para que não entres em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui já nos garante que todos os dias nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Querido, o mundo espiritual ele não brinca, ele não descansa, ele não dorme. Você dorme, o mundo espiritual não. E aquilo que você alimenta é o que ganha força. E ao invés de ficar ao seu redor, fica ao seu redor. Se você alimenta as coisas da carne, quem vai estar ao seu redor não são os anjos, não, são os demônios. Mas quando você alimenta o seu espírito, os anjos estão ao seu redor. Vocês já ouviram falar aquele negócio de, olha, se der uma brecha, de fato, se der uma brecha, Satanás entra. Porque eles estão o tempo todo ali. Eles não param de se movimentar, quem para somos nós. Mas os anjos estão o tempo todo lutando por você. Mas eles precisam que você fortaleça e alimente o seu espírito. E quando nós estamos com o nosso espírito forte, nosso espírito cheio, a gente se torna mais sensível à voz do Senhor. E é quando aí a gente consegue realizar milagres, prodígios, maravilhas e ser instrumento na mão do Senhor. Porque o meu espírito está forte e ligado no Pai. Um sopro que o Senhor der, eu vou entender o comando que Ele está me dando. E quando o meu espírito está forte, o Senhor também desce com o poder do Espírito Santo. Lá em Atos 1:8 vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E para nós terminarmos, uma das formas do Espírito Santo se apresentar nas nossas vidas é com fogo também. Uma das formas do Senhor também se revelar a nós é através do batismo com fogo. Esse que a gente gosta, que a gente é do reteté, pentecostal, terra. Porque a gente é uma igreja apostólica / penteca. O Espírito Santo, ele também é fogo da presença, ele também é presença, ele também é poder, ele também é glória. Sabe quando a gente começa a sentir o nosso coração queimar? O nosso corpo vai sendo tomado, a gente perde, igual o pastor Will fala, perdemos o controle. O nosso corpo perde o controle. É porque o Espírito Santo se apoderou.
com fogo sobre os nossos corações. O Espírito Santo, ele também nos enche da presença do Pai. O Espírito Santo, ele preenche o nosso coração com o manifestar da glória do Senhor. E aquilo que queima dentro de nós, aquilo que a gente anseia por querer mais, é o Espírito Santo sendo queimado em nossos corações. É a glória do Pai descendo sobre as nossas vidas por meio do Espírito Santo. Na Bíblia vai dizer que existe um batismo com água para o arrependimento e um batismo com fogo. E deixa eu te falar uma coisa, querido, que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Não significa que o Senhor te batizou com fogo só quando você pula, roda e sapateia. O Espírito Santo, ele também queima no seu coração de forma branda. Teu coração pode estar fumegando, brasa viva, e você só chorando, porque isso também é ser batizado com fogo e a presença do Senhor. O Espírito Santo, ele é paz, ele é leveza, ele é calmaria. Então não ache você que se você não estiver pulando, se o culto não foi pula, que é bom, a gente gosta também, o Senhor também se move assim, mas eu estou querendo te levar ao entendimento de que não se prenda a eu preciso pular, eu preciso rodar no poder, eu preciso cair no chão, porque se eu não fizer isso eu não sentir a presença. Claro que não. Muitas são as formas do Senhor queimar e se mostrar e se manifestar no seu coração. Às vezes você está quietinho no seu lugar e o Senhor, ele está bradando nos seus ouvidos e no seu coração. Seu coração está queimando, está pegando fogo. Coloque-se de pé aí no seu lugar. Eu queria ler com vocês para nós terminarmos. Todo mundo conhece, mas eu vou ler. Se você já entendeu sobre o Espírito Santo, não me espera não, já começa a provocar ele aí no seu lugar. Já começa a manifestar ele, a exaltar o nome dele. Ele tem liberdade em nosso meio. Talvez todos nós já ouvimos essa passagem, mas eu queria ler para você. Enquanto eu estiver lendo isso, não se esqueça que nós não saímos desse lugar. Nós estamos no mesmo acesso. É porque o Espírito Santo, ele também se move na palavra, e a palavra precisa ser liberada para que venha haver libertação. Mas o acesso e a presença é a mesma do início. Então, enquanto eu for lendo, vai tomando isso para você agora. Enquanto eu for lendo, vai provocando aí no seu lugar. Vai manifestando dentro do seu coração. Talvez há muito tempo você não provoca o Espírito Santo. Talvez há muito tempo você não sente a presença notória e palpável. Talvez há muito tempo você não toca nas orlas da veste dele. E hoje é a noite. Hoje é a noite de um novo provocar nos nossos corações. Sabe por que o novo? Porque a partir de hoje você vai provocar sabendo quem é o Espírito Santo e o que ele faz em você. Sabendo que ele habita em você e que com ele você pode todas as coisas. Porque o dom do Espírito já foi concedido a você por intermédio do Espírito Santo. Você agora vai provocar aquela cura, não como antes, mas de uma forma nova, porque você já sabe que provocando, o Espírito vai ao Pai, e o Pai trará a cura por meio do Espírito até você e a sua casa. Talvez você fale em línguas, ora ao Pai em línguas.
Talvez a sua forma de provocar é como eu falei, é glorificando, exaltando. Comece a glorificar e exaltar. E a palavra de Deus, lá em Atos 2, vai dizer assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam assentados. E então surgiu algo semelhante a chamas e línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito habitava. Comece a provocar no seu lugar o Espírito Santo. Toda a casa foi cheia. Toda a casa foi cheia. Toda a casa foi cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Queremos queimar. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos aceite só. E declare: deixa a glória descer. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. O Espírito e a noiva clamam: vem. O Espírito. O Espírito Santo já está em nós. Então comece a provocar Ele. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já. E eu só quero tua. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. E eu não quero mais. Espírito Santo de Deus,
nosso amigo, nosso consolador, nosso conselheiro. Nós queremos provocar os céus nessa noite, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, comece a ouvir o nosso clamor e comece a levar ao Pai nesse momento. Espírito Santo, nos batiza com o batismo de amor, de poder, de glória, de fogo, de unção e de presença. Oh, Espírito Santo, nós queremos algo novo. Nós queremos algo maior. Nós queremos ir além. Nos leve além. Nos leve além. Nós queremos níveis mais profundos, amigo Espírito Santo. Ah, amigo Espírito Santo. Existem corações que precisam de transformação aqui nessa noite. Comece a levar esses corações ao Pai. Porque hoje corações sairão daqui transformados em Ti. Hoje vidas sairão daqui firmadas em Ti. Tu és adorado, Espírito Santo. Tu és adorado, amigo Espírito Santo. Toma o Teu lugar. Comece a ministrar em nossos corações. Tu és adorado neste lugar. Tu és engrandecido neste lugar, Jesus. Comece a ouvir a nossa voz, Espírito Santo. E Espírito, Espírito, que desce como fogo, e Ele vem, e vem como em oh, vem. E eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor, e eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. E Espírito, Espírito, que desce como fogo, e vem como em Pentecostes,
E eu navegarei, declare, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus meu amor, e eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. E Espírito, que desce como fogo, e Ele vem sobre este lugar, vem como em Pentecoste, e vem e enche-me de novo, e enche-me, enche-me, enche-me com tua presença, enche-me, com tua presença, enche-me, e com teu poder. Escute isso. E como fogo vem, como fogo vem, como fogo vem, como fogo vem, e como fogo vem, como fogo vem, como fogo vem, como fogo vem, e como fogo vem, como fogo vem, e vem nos encher, e enche-me, enche-me, enche-me com tua presença, enche-me, com tua presença, enche-me, e com teu poder. Enche-me com tua presença, com tua presença, enche-me, e com teu poder. E como fogo vem, como fogo vem, como fogo vem, como fogo vem.
Nós queremos ser cheios nessa noite, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti nessa noite. Derrama a Tua Shekinah sobre as nossas vidas. Revela o Teu coração ao nosso coração. Querido, talvez você precise ir embora. Que o Senhor te acompanhe. Vai em paz, vai em segurança. Tenha uma semana abençoada. Mas talvez você quer ficar, ainda quer mais do Senhor. Pode ficar. Mas se você precisa ir embora, vá debaixo de uma palavra profética dos céus sobre a sua vida. Que o Espírito Santo esteja em você, sobre você e com você. E que onde você colocar a planta dos seus pés, algo sobrenatural venha acontecer. Que o Espírito te guie até o seu lar. E que ao colocar o pé no seu lar, a atmosfera venha mudar. E um peso de glória se instaurar sobre a sua casa. E como fogo vem, 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 vem nos encher. Sentimos Tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos Tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sentimos Tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. E nós sentimos Tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural.